mais uma vez, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Neidiana Xavier Intrim e hoje eu estou aqui para dar mais uma dica de língua portuguesa. E a dica de hoje é: qual a diferença entre tipo de texto e gêneros textuais? Em algum momento você teve dificuldade ou teve alguma dúvida em saber diferenciar o que são tipos de texto e o que são gêneros textuais? Se você já teve essa dúvida, depois dessa aula você nunca mais terá mais problemas com este conteúdo. Vamos para a nossa aula? Nós temos na língua portuguesa 5 tipos de textos. Nós temos o texto narrativo, temos o texto descritivo, o texto injuntivo, temos o texto dissertativo e nós temos também o texto informativo. Para cada tipo de texto nós temos vários gêneros textuais. Os tipos de texto, eles são mais específicos, ou seja, eles são mais limitados. Os tipos de texto têm a ver com a estrutura linguística do texto, com a forma do texto. Já os gêneros textuais, eles são mais amplos, ou seja, mais genéricos. Eles têm a ver com as características do texto. Ou seja, os gêneros textuais têm a ver com a função específica de cada forma de comunicação. Vamos avaliar esse slide. Nós temos aí no slide 5 tipos de textos e para cada tipo de texto nós temos aí os seus respectivos gêneros textuais. Por exemplo, o tipo de texto narrativo, ele tem os gêneros textuais conto, fábula, romance e entre outros gêneros que não estão citados aí, mas que fazem parte do texto narrativo. Vamos para uma explicação mais específica do que são tipos de texto e o que são gêneros textuais, para te ajudar neste conteúdo. Nós temos então o tipo de texto narrativo. O texto narrativo ele se caracteriza por ser uma história ficcional, apresentar personagem, apresentar narrador, um enredo para a sua história. Dentro do tipo de texto narrativo, nós temos os gêneros textuais, fábula, crônica, romance, novela, entre outros gêneros. Cada gênero textual tem a sua característica, porém, todos esses gêneros textuais que eu citei são textos narrativos. Ou seja, se você pegar, por exemplo, uma crônica, você vai ter o gênero textual crônica, porém, o tipo de texto narrativo. Assim como o conto. O conto ele é um tipo de texto narrativo, porém faz parte do gênero textual conto. Outro tipo de texto é o texto informativo. O texto informativo tem a função de informar o leitor sobre algo, ou seja, esclarecer o leitor. Dentro do texto informativo, nós temos os gêneros textuais, notícia de jornal, seminário, entrevista, entre outros gêneros textuais que também são textos informativos. Outro tipo de texto é o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo tem a função de dissertar sobre algo, ou seja, defender um ponto de vista, defender uma ideia, convencer o leitor sobre algo. Dentro desse tipo de texto dissertativo, nós temos gêneros textuais, monografia, artigo de opinião, resenha, entre outros gêneros textuais que têm a função de dissertar, que têm a função de defender algo. Defender um ponto de vista. Temos também os tipos de texto descritivo, que como o próprio nome diz, ele descreve algo. Dentro desse tipo de texto nós temos gêneros textuais, relato de viagem, diário, biografia, cardápio, entre outros gêneros. E por último nós temos os tipos de textos injuntivos. Ele tem a função de orientar, de instruir o leitor. Ele sempre usa o verbo no imperativo porque ele sempre dá uma ordem para o leitor. Dentre esses tipos de texto, nós temos gêneros textuais, bula de remédio, receita de bolo, manual de instruções, entre outros tipos de gêneros textuais. É isso aí. Então, perceberam? Tipos de texto, eles são mais específicos, ou seja, como eu disse no vídeo, ele só tem 5 tipos na língua portuguesa e tem a ver com a estrutura linguística do texto. Já os gêneros textuais são mais abrangentes. Eles têm a ver com as características presentes no texto e têm a ver com a forma de comunicação também. Eu espero ter ajudado vocês e que vocês realmente tenham tirado suas dúvidas e que vocês tenham aprendido o que são tipos de texto e o que são gêneros textuais.
Eu peço que se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Logo, logo teremos mais vídeos com dicas de língua portuguesa aqui no meu canal. Tchau, tchau e até a próxima aula!